Quando tudo parece desmoronar, quando os ventos da vida sopram contra e cada porta se fecha diante dos seus olhos, o que fazer? Você já teve a sensação de que nada dá certo, de que tudo está contra você. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde tudo que conseguimos ver são dificuldades e frustrações. Mas e se eu te dissesse que até mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando? Se você já passou por um tempo difícil, esse vídeo é para você. E se ainda não passou, continue assistindo, porque essa mensagem pode mudar a sua vida. Muitas vezes, quando tudo dá errado, a primeira coisa que sentimos é desespero. O coração dispara, a ansiedade toma conta e os pensamentos negativos começam a nos consumir. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Será que Deus me abandonou? Esses questionamentos podem nos levar a um estado de angústia profunda. Mas deixe eu te contar algo. As maiores histórias de superação na Bíblia nasceram em tempos de dificuldade. Pense em José do Egito, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Ou Davi, que passou anos fugindo de Saul antes de finalmente se tornar rei. E o próprio Jesus, que foi rejeitado, humilhado e crucificado. Mas todos eles tinham algo em comum. Confiaram em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A grande questão não é o que acontece com a gente, mas sim como reagimos ao que acontece. Você pode escolher se desesperar ou confiar. Você pode escolher murmurar ou orar. Você pode escolher desistir ou continuar caminhando. E é aqui que a fé entra. Porque fé não é sobre enxergar a solução, mas sobre crer que ela virá. Como está escrito em Hebreus 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Deus não prometeu uma vida sem problemas, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. O problema é que, muitas vezes, queremos entender tudo. Queremos que Deus nos explique o porquê das coisas. Mas Ele nos chama para confiar e não para entender. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ele nos ensina a depender mais dele e menos de nós mesmos. Se você sente que está passando por uma tempestade, saiba que Deus não está indiferente à sua dor. Ele vê suas lágrimas, Ele conhece suas lutas e Ele já está trabalhando nos bastidores para transformar a sua história. Você pode não ver agora, mas acredite, Deus não perdeu o controle. E lembre-se, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Depois da noite escura, sempre vem o amanhecer. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo e ainda não viu resposta. Talvez já tenha batido em tantas portas e nenhuma se abriu. Mas Deus quer que você saiba, Ele trabalha no tempo certo. Muitas vezes, a demora de Deus não é uma negação, mas um preparo. Ele está moldando seu coração, fortalecendo sua fé e te ensinando a confiar. Pense em Ana, que orou anos por um filho. No tempo certo, Deus lhe concedeu Samuel. Pense em Abraão, que esperou décadas pela promessa de um filho. A espera não é castigo, mas sim um processo de crescimento espiritual. E se, em vez de perguntar por que está acontecendo isso comigo, você começasse a perguntar a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Esse simples ajuste de mentalidade pode mudar completamente a forma como você encara os desafios. Muitas vezes, Deus usa as adversidades para nos ensinar algo que jamais aprenderíamos em tempos fáceis. Às vezes, Ele nos ensina a perdoar, a confiar mais, a sermos mais pacientes ou a valorizarmos mais as pequenas bênçãos da vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se desespere. Deus está cuidando de tudo. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Apenas confie e continue caminhando. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. E enquanto você espera, louve, porque o louvor abre portas, fortalece a alma e nos aproxima do coração de Deus. Não permita que as dificuldades calem sua fé. Declare com convicção que, mesmo sem entender, você escolhe confiar. Porque no tempo certo, Deus agirá. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Se olharmos para trás, perceberemos que as batalhas que enfrentamos nos fizeram crescer. Cada dor, cada desafio,
Cada momento de incerteza foi um degrau que nos aproximou mais de Deus. O deserto nunca é confortável, mas é no deserto que Deus nos ensina a depender dele, a confiar em sua provisão e a fortalecer nossa fé. E sabe de uma coisa? Deus nunca desperdiça um sofrimento. Se você está passando por um período difícil, creia que Ele está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Cada lágrima que você derramou está sendo guardada. Cada oração que você fez foi ouvida. E no momento certo, a resposta virá. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus trabalha de maneira perfeita. O tempo dele não é o nosso tempo. Enquanto esperamos, Ele está moldando nosso caráter, preparando nosso coração para receber aquilo que tanto desejamos. Porque uma bênção fora do tempo pode se tornar um fardo. Deus quer nos dar não apenas o que pedimos, mas o que realmente precisamos. Então, ao invés de se desesperar, fortaleça-se em oração. Ao invés de murmurar, louve. Porque quando adoramos a Deus no meio da tempestade, estamos dizendo a Ele que confiamos em seu poder, mesmo sem ver a solução. Foi assim que Paulo e Silas fizeram quando estavam presos. Ao invés de reclamar, cantaram louvores a Deus, e as correntes se romperam. A adoração tem poder. Não importa o quão grande seja a dificuldade, Deus continua sendo maior. Ele não perdeu o controle. Ele não foi pego de surpresa pelo que você está vivendo. Ele já tem um plano perfeito. No momento certo, você entenderá o propósito de tudo isso. Lembre-se de que cada luta tem um propósito. Cada lágrima que você derramou não foi em vão. Deus está escrevendo sua história, e Ele nunca falha. Ele transforma a dor em testemunho, luta em vitória, choro em alegria. Basta confiar, persistir e nunca deixar de crer. A sua vitória pode estar muito mais próxima do que você imagina. Deus está preparando algo grandioso para a sua vida. O que hoje parece ser um problema sem solução pode se tornar um grande testemunho amanhã. Creia, persevere e continue caminhando na fé. E nunca se esqueça, Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece dar errado, Ele continua conduzindo a sua vida. O que hoje é uma prova, amanhã será um testemunho de fé, de superação e de milagre. Apenas confie e espere no Senhor. Seja qual for a sua dor, Deus está ao seu lado. Muitas vezes, achamos que Ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Lembre-se de que o professor sempre fica em silêncio durante a prova. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um período de teste, um momento onde Deus quer ver até onde vai a sua fé. A sua confiança em Deus não pode ser baseada apenas em momentos bons. A fé verdadeira se prova no deserto, na luta, na escassez. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas é nos dias ruins que realmente mostramos em quem depositamos nossa esperança. E sabe o que é mais incrível? É que Deus já viu o seu futuro. Ele sabe exatamente o que está preparando para você. Em Jeremias 29:11, ele diz: porque sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quando tudo dá errado, parece que não há saída. Mas Deus vê muito além do que você pode enxergar. Ele vê o propósito por trás de cada lágrima que você derramou. Ele vê as portas que vão se abrir lá na frente. E Ele sabe exatamente o que você precisa enfrentar hoje para estar preparado para o que virá amanhã. E não se engane, o inimigo sabe o que Deus está prestes a fazer na sua vida. É por isso que muitas vezes as lutas parecem tão intensas. Quando você está perto da sua bênção, a batalha se torna ainda mais feroz. O diabo não luta contra quem está parado, ele luta contra quem está avançando. Se você sente que está enfrentando grandes desafios, talvez seja porque Deus está prestes a te levar para um novo nível. E nesses momentos, a sua maior arma é a sua fé. Porque a fé é o que te mantém de pé quando tudo ao seu redor diz para você desistir. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dor tão profundo que até orar se tornou difícil. Você sente que suas palavras não passam do teto, que sua alma está cansada, que seu coração está pesado. Mas eu quero te lembrar de algo. Deus entende até mesmo as orações que você não consegue fazer. Ele conhece os seus pensamentos mais profundos. Ele sente a sua dor e Ele está trabalhando em seu favor. Às vezes, o que Deus quer de você não são palavras elaboradas, mas apenas um coração sincero que se derrama diante dele.
E eu te pergunto, o que você tem alimentado na sua mente nos momentos difíceis? Você tem se enchido de fé ou tem deixado o medo dominar seu coração? Porque tudo que cultivamos dentro de nós cresce. Se você alimenta a dúvida, a incredulidade e a angústia, elas se tornam gigantes na sua vida. Mas se você alimenta a sua fé com a palavra de Deus, com louvor e com oração, então a sua fé se fortalece e as dificuldades se tornam pequenas diante da grandeza do seu Deus. A Bíblia nos ensina que precisamos renovar nossa mente todos os dias. Em Romanos 12:2 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, mesmo em meio às lutas, você precisa direcionar seus pensamentos para a verdade de Deus e não para as mentiras do inimigo. Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. E se, em vez de enxergar esse momento difícil como um fim, você começasse a vê-lo como um recomeço? E se essa crise for exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer espiritualmente, para se tornar alguém mais forte? Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele transforma derrotas em vitórias. Cada cicatriz que você carrega pode ser um lembrete do quanto Deus já te sustentou. Pense em todas as vezes que você achou que não ia suportar e Deus te deu forças. Pense nos momentos em que parecia que não havia saída, mas Deus abriu um caminho onde não existia. Se Ele já fez antes, Ele fará de novo. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou milagres no passado e Ele continua operando hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, que livrou Daniel da cova dos leões, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está com você agora. Por isso, não se deixe vencer pelo medo. O medo paralisa, mas a fé nos faz avançar. O medo nos faz enxergar gigantes, mas a fé nos faz enxergar um Deus que é maior do que qualquer gigante. O medo diz: você não vai conseguir, mas a fé responde: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, Deus quer te lembrar de algo. Você não está sozinho nessa batalha. Ele está lutando por você. E no tempo certo, você verá a vitória. Então, levante-se. Mesmo que pareça difícil, continue. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, creia. Porque a última palavra vem de Deus. E se Ele diz que vai fazer, então nada e ninguém pode impedir. Você pode não entender agora, mas um dia você olhará para trás e verá que cada detalhe fazia parte do plano perfeito de Deus. E lembre-se, enquanto você espera a sua resposta, Deus está te preparando. Enquanto você acha que está sozinho, Deus está te cercando com sua graça. Enquanto você pensa que está parado, Deus está te levando para um novo nível. Confie, espere, louve, porque no tempo certo, Deus agirá. Com isso, chegamos ao fim desta mensagem e eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Que Deus fale ao seu coração e renove a sua fé a cada dia. Se essa palavra tocou você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais falou com você. Eu leio cada mensagem com muito carinho. Agora, tem mais um vídeo passando na sua tela que eu tenho certeza que vai te edificar ainda mais. Clique e continue sendo abençoado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.